Bom, a gente começa aqui a edição de hoje saudando o bancário e militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, Gabriel Lazari. Gabriel Lazari, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia quem está escutando, assistindo a gente, seja na hora, seja depois. É um prazer estar aqui no Faixa Livre. Prazer sempre nosso aqui de receber, viu, Gabriel? Quero agradecer muito novamente a tua presença aqui sempre conosco no Faixa Livre, falando sobre os temas importantes do Brasil e do mundo, especialmente desse governo do presidente Lula, viu, Gabriel? Que está aí, eu sempre digo aqui no início do programa, o governo envolto a uma série de questões, uma série de polêmicas, repleto de idas e vindas, enfim, você tem ainda há pouco que consegue aprovar, tem força para aprovar essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, ao mesmo tempo em que retira direitos fundamentais dos trabalhadores, enfim, ataca o serviço público a partir dessa reforma tributária que vai começar a ser discutida lá no Congresso Brasileiro e tem apoio do governo Lula, enfim, deve se discutir ainda o texto, mas o fato é que o governo deve acompanhar essas discussões em apoio ao texto do Pedro Paulo, deputado aqui do Rio de Janeiro. Aliás, pessoal, a gente vai falar muito sobre reforma administrativa aqui no programa da próxima quarta-feira, hein? Não perca. Davi De Castro vai estar aqui com a gente falando sobre o tema, também teremos o pessoal do Fonacate analisando o texto da reforma, enfim. Mas, Gabriel, eu queria começar aqui o nosso papo pedindo uma análise mais aprofundada tua a respeito do que representa esse governo, agora com um pouco mais de 2 anos e 9 meses de mandato. Estamos nos aproximando do final desse terceiro ano do governo Lula. Ano que vem, eleições presidenciais, um ano fundamental para uma gestão que vai tentar a reeleição. O que é que a gente pode dizer sobre o governo até aqui, o Gabriel, entre essas idas e vindas? Então, Anderson, é o que a gente costuma dizer, né? Na nossa avaliação, na avaliação que o PCBR tem feito desde antes do governo, né? A gente já, desde 2021, no nosso Congresso, a gente fez a discussão sobre o que poderia vir a ser esse governo, né? A tendência geral era que o bolsonarismo não sustentasse por mais uma eleição, muito mais pelos seus deméritos, né, do que pelos méritos do próprio Lula, né? E tanto é que a vitória foi uma vitória muito apertada. E o que a gente consegue ver hoje, né, fazendo esse balanço de mais de 2 anos, né, 2 anos e meio, né, na prática, vamos dizer assim, do governo, é que não entregou nem um décimo do que prometeu, né? A verdade é que um governo hoje no Brasil, que é um país nosso de capitalismo dependente, um governo não está questionando os fundamentos reais da exploração capitalista no nosso país, né, e que na nossa avaliação nenhum governo no capitalismo consegue fazer isso, ele vai sempre ficar nesse leva e traz, né, nesse morde e assopra com a classe trabalhadora, mas tentando trabalhar em termos de credibilidade eleitoral, né, e confiabilidade eleitoral para a próxima eleição, né, sempre pensando na próxima eleição, do que efetivamente em ganhos reais, né, para a população. Vou dar um exemplo, né, que eu acho que é muito significativo. A gente está aí há quase 2 anos, né, 1 ano e pouco, debatendo entre toda a classe trabalhadora a questão da escala 6x1, né, da redução da jornada de trabalho, seja por meio da escala, por meio das horas e tudo mais. No final do ano passado, teve uma grande onda de mobilizações, né, faz 11 meses, mais ou menos, próximo ali do começo de novembro, né, que culminou no 15 de novembro, com grandes mobilizações de rua. Foi protocolada no primeiro semestre desse ano a PEC, pela deputada Érica Hilton, né, do PSOL, aqui de São Paulo, e até hoje não avançou essa pauta da 6x1, né? Por outro lado, essa pauta tributária, né, vamos dizer assim, do imposto de renda, que eu acho que é muito importante colocar, Anderson, é importante, é uma coisa boa aliviar o bolso do trabalhador com a isenção do imposto de renda, né, que na verdade nem isenção o que é uma atualização da tabela do imposto de renda que estava muito defasada, né? É também uma coisa que ajuda na gente, do ponto de vista do conflito redistributivo, né, como a gente fala, aumentar a taxação, aumentar os impostos sobre o grande capital. E, no entanto, a gente não pode esquecer que isso não é uma reforma tributária, né? Só a gente fazer uma mudança aqui e ali no imposto de renda, isso não é uma reforma tributária. Uma reforma tributária é a gente mexer num dos problemas mais sérios que tem hoje no nosso país, que é a questão do imposto sobre consumo, né? O Brasil ele tem uma estrutura de tributação que ela é regressiva por causa do imposto de consumo, né? Os impostos indiretos, como a gente fala, né? Que são tanto
ICMS, aí vai ter outras variações aí em cada estado, em cada regimentação, mas na prática isso aí não muda a estrutura geral tributária do nosso país, que é baseado nisso, né? Então, fazer essa avaliação à luz, né, dessa mudança da reforma, da mudança do imposto de renda, mas ao mesmo tempo já com essa, né, não querendo roubar o tempo aí do Davi na quarta-feira, mas já com essa questão da reforma administrativa, que tem participação da ministra Esther Dweck, né, ministra do governo Lula, é muito, enfim, é difícil a gente dizer que, o projeto que está de fato nesse governo não é um projeto neoliberal, como se chama, né? Ou seja, um projeto claramente voltado para essa ideia de medidas neoliberais, medidas de austeridade, e também não dá para fazer um balanço positivo em geral, porque só agora, depois de 2 anos e meio, que se foi aprovar efetivamente a primeira proposta grande de campanha, e todo o resto que é mais estrutural, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma do ensino médio, teto de gastos, que era tudo que o governo dizia que ia tentar acabar, ou piorou, ou manteve igual. Tem dúvida, não tem dúvida. A gente tem falado muito a respeito disso, viu, Gabriel? A necessidade que há do governo avançar e agora, com quase 3 anos de mandato, é que consegue se aprovar a primeira grande pauta dessa gestão, a primeira grande promessa de campanha do presidente Lula. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar a respeito dessa pauta do fim da escala 6x1, porque o governo quer avançar a respeito disso. O governo, ele, de alguma forma, ele acumula capital político a partir da aprovação dessa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 na Câmara dos Deputados, que, como você muito bem colocou, nada mais é do que uma correção da tabela, ainda que não corrija de maneira integral. A gente vai tratar disso, inclusive, aqui no nosso programa ao longo dos próximos dias com o pessoal do Sindifisco. Assim que o Senado Federal aprovar o texto, a gente vai aprofundar o que representa essa isenção do imposto de renda. Aliás, ao tudo indica, deve sair essa semana, inclusive a aprovação lá no Senado Federal, depois de, por unanimidade, os deputados aprovarem o texto na Câmara. Agora, a aposta do governo seriam justamente 2 questões, viu, Gabriel? O fim da escala 6x1, que a gente falou ainda há pouco, já está há muito tempo para ser discutido lá na Câmara e nada foi feito ainda, mas o governo, diante dessa aprovação da isenção do imposto de renda, coloca força nessa questão do fim da escala 6x1 e muito também por conta das mobilizações de rua que tivemos aí 2 semanas atrás, que também trouxeram essa pauta para o debate público, e a discussão, Gabriel, da gratuidade do transporte público no Brasil em âmbito nacional. Esse é um tema que eu quero tratar contigo também daqui a pouquinho. Mas, primeiro, essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, você já falou que era apenas uma correção da tabela, mas, de alguma forma, isso beneficia muito os trabalhadores da base da pirâmide que deixam de pagar imposto e, de uma forma ou de outra, cobra no andar de cima. O problema é que a cobrança que é feita em cima ainda é muito insuficiente, né, Gabriel? A verdade sempre que a gente está falando de um imposto que ele está pensando na renda de forma abstrata, e aí o que eu estou chamando de forma abstrata aqui, Anderson, é a gente verificar a renda como os ganhos em geral das pessoas, né, considerados como cidadãos, né? Quando, na realidade, é muito diferente se você tem um operário, um trabalhador de carteira assinada que ganha um determinado valor, se você tem um trabalhador pejotizado, precarizado, que ganha aquele determinado valor, se você tem um grande empresário que ganha aquele determinado valor, é muito diferente a relação que ele tem dentro da própria sociedade capitalista, né? A ideia de que é possível a gente, digamos, nivelar os ganhos das pessoas a partir do imposto de renda generalizado é um dos dramas de quando a gente olha a sociedade capitalista em geral, né? Então, é claro que alivia esse reajuste parcial da tabela, né? Claro que alivia, vai me aliviar, por exemplo. Eu vou quase deixar de pagar imposto de renda na minha conta aqui, né? Porque, afinal, os bancários do Banco do Brasil também estão precisando ter reajustes históricos na sua defasagem salarial. Mas o fato é esse, né? Então, sem a gente conseguir, de fato, olhar, e aí por isso que eu comentei do ICMS na minha primeira intervenção aqui, Anderson. Porque quando a gente olha para a estrutura tributária geral do país, né, hoje o ICMS, ele só o ICMS, né, que é dos estados, né, o ICMS é um imposto estadual, ele, no montante dele, é a segunda maior contribuição em termos de imposto em nível nacional, né?
Isso significa o quê? Que a segunda maior contribuição, que só perde para a contribuição previdenciária, né? Claro, ainda temos previdência pública no país, né? Só isso mostra para a gente que a estrutura generalizada do imposto no nosso país ela é regressiva, né? É uma estrutura que ela vai fazer com que quem ganhe mais proporcionalmente pague menos, né? Porque o mesmo quilo de arroz que o pobre compra, o rico compra, e o percentual de imposto perto do rendimento do rico é muito menor do que o percentual de imposto perto do rendimento, né, do salário do pobre, do trabalhador, né? Então, claro que ajuda, né? Ninguém é maluco de falar que não ajuda, porque numericamente ajuda, né? Mas o que se tenta passar é que isso é um grande esforço de construção de uma grande reforma tributária, quando na realidade o que se fala sobre reforma tributária hoje no Congresso Nacional é o contrário, é desoneração de contribuição fiscal do grande capital, né? Vamos chamar a atenção, por exemplo, o fato de que o Plano Safra, só o Plano Safra, só para mencionar um segmento da produção, só o Plano Safra, que é destinado a financiar o agronegócio, aliás, financiar a produção agropecuária em geral, né? E aí, pelas minhas contas, eu posso estar errado, mas é em torno de 20% do Plano Safra, um pouco menos, 18%, que vai para o pequeno agricultor e agricultura familiar, os outros 80%, na verdade, vão para o grande capital, e isso é o quê? Se não o subsídio para desonerar o imposto desse grande capital agropecuário, agroindustrial, como gosta um camarada meu, né? Então, mais de 400 bilhões de reais destinados para o Plano Safra, né, Gabriel? 500 bi nesse ano, 500 bi e 20% para a agricultura familiar. Então, é difícil olhar para essa questão tributária e não ver, por melhor que seja para o nosso bolso no dia a dia, não ver um pouco de engodo nessa questão de apresentar como uma grande panaceia da situação do trabalhador no Brasil. Né? Os privilégios do andar de cima continuam intocados, acima de tudo, diante do que a gente vê em relação a essa situação. O grosso do andar de cima segue com todos os seus privilégios, acima de tudo, nessa gestão de amplíssima aliança. Agora, o Gabriel, eu queria aprofundar a análise a respeito do fim da escala 6x1, porque, embora haja algum tipo de resistência lá no Congresso Nacional em relação a esse tema, eu acho que é meio que um consenso, né? A necessidade de se acabar com esse tipo de exploração do trabalho aqui no nosso país. Eu queria uma análise tua a respeito disso. Se o governo vai conseguir passar sem maiores problemas essa pauta e como é que isso deve chegar aos trabalhadores, né? Porque é curioso, né? Porque se fala sobre o fim da escala 6x1, quando o que a gente devia, no mínimo, estar debatendo era uma escala 4x3, né? Sim. O que eu acho, Anderson, é o seguinte, se você tem compromisso com uma pauta, né, você, Anderson, eu, qualquer lutador, qualquer trabalhador entre nós aqui tem compromisso com uma pauta, a gente leva essa pauta a ferro e fogo onde quer que ela esteja. Não importa se o nosso adversário vai gostar, não importa se vai nos queimar com não sei que base, isso não importa. Né? Então, na minha avaliação, o descompromisso do governo, até o presente momento, com o fim da escala 6x1, né? Eu digo descompromisso com quase a maior generosidade, assim, porque, a bem da verdade, quando é que o governo, né, ou Lula, foi falar do 6x1, da escala 6x1? Na véspera do 1º de maio desse ano, pela primeira vez. Na véspera do 1º de maio desse ano, dia 30 de abril, né? Que era um dia para estar falando, né, de outros debates. E era um dia para estar se colocando em relação ao debate da 6x1 com muito mais, vamos dizer assim, ênfase, né, com muito mais peso. E, na verdade, a posição do governo foi: precisamos debater a 6x1 com trabalhadores e empresários. Né? Podem ver lá o pronunciamento do Lula 30 de abril, tem aqui no YouTube, vocês vão lá assistir e vão ver. Né? Isso nos acende uma luzinha amarela, né? Uma luzinha de alerta. Né? Porque o que é que quer dizer hoje, para a classe trabalhadora, a gente acabar com a escala 6x1? Significa mantendo todo o resto do regime de direitos trabalhistas que nós ainda temos, né? Vale mencionar, porque muitos já foram, né, embora com a reforma trabalhista no governo Temer, né? E mesmo sob promessa de que seria pautada a sua revogação, não foi pautada pelo atual governo até hoje, né? E, ao mesmo tempo,
a gente já está vendo movimentações desde que a pauta do fim da 6x1 começou a ganhar atração, da própria direita no Congresso, né? Particularmente deputado Kim Kataguiri, Nicolas Ferreira, outros figurões aí da extrema-direita, falando que para acabar com a 6x1 é fácil, é só a gente instituir como regra geral o contrato de 0 hora, né? E aí vale a pena mencionar para o espectador, para o telespectador, o que é essa dinâmica de contrato 0 hora, né? Contrato 0 hora é um modelo de ultra flexibilização dos direitos trabalhistas, da jornada de trabalho do trabalhador, né? Que ele foi instituído com bastante sucesso, vamos chamar assim, né? Sucesso do ponto de vista da classe capitalista, principalmente na Inglaterra, né? E basicamente ele é um contrato em que o trabalhador não tem o direito à sua jornada garantido, né? O que a gente tem mais parecido hoje no Brasil com essa flexibilização é o contrato intermitente, né? O contrato intermitente, no entanto, ele tem minimamente a garantia de quantas horas e quantos dias e qual vai ser o período de trabalho daquele trabalhador. É um contrato que acaba, né? Ele tem um período fixo, pode ser recontratado logo na sequência, enfim, ou seja, aumentando o hiato de desemprego real, né? Pode não ser o desemprego na carteira de trabalho porque ainda está registrado, mas desemprego real, e passar isso como solução, né? Para o fim da escala 6x1. Né? Esse é o nosso principal, o principal inimigo nosso agora vai ser, porque se a gente for, de fato, para uma política de acabar com a escala 6x1, mas debatendo isso com empresários e trabalhadores, a solução vai ser essa, contrato 0 hora. Né? Isso já está sendo debatido pela extrema-direita no Congresso. Então, nós temos que olhar com preocupação e não podemos diminuir, como o governo também não ajuda, né? Não podemos diminuir a mobilização em torno dessa pauta, né? Já está se debatendo entre as forças políticas, entre as organizações, os movimentos de base, retomarmos campanhas fortes de rua, né, sobre o fim da escala 6x1. É algo que está sendo aventado, está sendo discutido entre várias forças da esquerda, mas se o governo não faz o chamado, isso também não chega na grande massa, né? E aí vai colher os frutos disso de formas diferentes, né? Ô Gabriel, eu fico me perguntando aqui, qual é o chamado que esse governo faz? O governo faz qualquer tipo de chamado nessa gestão. O presidente Lula não se coloca frente às principais pautas do país, enfim. O Brasil se rebelou contra o presidente da Câmara, lá, Hugo Mota, no dia desses atos, 2 semanas atrás, enfim, foi muito claro na pressão ao Congresso Nacional. O Lula, 2, 3 dias depois, estava tecendo loas lá ao Hugo Mota, diante dessa necessidade de aprovar a questão da isenção do imposto de renda. Ele estava elogiando lá em um evento o Hugo Mota, ou seja, o presidente tem uma menor intenção, um menor interesse em convocar a classe trabalhadora para lutar pelos seus direitos, né? Nenhum. E aí que mora a preocupação, sabe, Anderson? Porque eu acho que quando a gente pensa na luta dos trabalhadores, isso em qualquer momento, né? Mas hoje que a gente está precisando de reconstruir o movimento sindical, reconstruir o movimento popular, né? Partir para uma contra-ofensiva da nossa classe, com pautas de classe. É isso que eu falo, pautas da luta de classes, efetivamente, né? Pautas dos interesses dos trabalhadores. A gente ter um grande bastidor, vamos dizer assim, sendo operado para passar esse fim da escala 6x1, em que a gente, como trabalhador, não tem acesso ao que está acontecendo ali, né? Ora, 2 dias depois um dia depois da primeira votação da PEC da blindagem, o que aconteceu? Estavam os deputados do PT, inclusive, dizendo que não, veja, nós aprovamos aqui a PEC da blindagem porque estamos fazendo uma negociação por causa da anistia, né? E aí, né, quer dizer, então, peraí, pode votar contra os nossos interesses se você estiver negociando um outro interesse nosso que é de interesse, né? É de interesse dos trabalhadores hoje que a anistia não seja aprovada para os golpistas de 8 de janeiro de 23, né? E, no entanto, quem é que deu o mandato para o Gilmar Tato ir lá negociar a PEC da blindagem em nome disso, né? E digo mais, né? 2, 3 dias depois já estava também o próprio Paulinho da Força falando, não, veja, nós estamos fazendo essa negociação, mas para pensar uma anistia branda, né, para pensar uma forma da gente fazer essa recomposição. Então, o alerta que eu acho que eu faço, a gente faz, né, como partido também, veja, um fim da escala 6x1 negociado por debaixo dos panos, que vire flexibilização do nosso trabalho, não é de interesse da classe trabalhadora. Eu acho que esse é o ponto principal. Não é do nosso interesse, né? O nosso interesse é de, sim, se a gente estiver pautando
jornada de trabalho, escala de trabalho, mas com o direito a, né, como a gente fala, é redução de jornada sem redução do salário, é redução da escala sem redução do salário, né? Senão, na prática, nós vamos estar abrindo mão dos nossos direitos, né? E, sem dúvida, a extrema-direita, a direita, enfim, essa direita governista, tem uma direita semi-governista no Congresso, né? Deve estar fazendo essa negociação para não perder eles próprios seus interesses, né? Eu também, se eu fosse um deputado burguês safado, faria isso, faria essa negociação por debaixo dos panos, né? O Gabriel, eu sempre faço o alerta que você citou ainda há pouco essa discussão lá da PEC da anistia no Congresso Nacional. Quem está articulando esse debate são duas figuras nefastas da história do nosso país, né? Michel Temer, ex-presidente da República, e Aécio Neves, os dois, talvez, as principais figuras do golpe da presidenta Dilma lá em 2016, enfim, estão articulando essa negociação em torno da anistia aos golpistas, mais do que preocupante diante disso. O Isaías Pedraça ele faz uma pergunta aqui. Pessoal, mandem aqui as suas participações, suas perguntas. Eu vou colocar aqui na tela a pergunta do Isaías Pedraça e pergunta: quantos trabalhadores serão beneficiados por essa isenção? Isaías, a expectativa é de cerca de 15 milhões de brasileiros sejam beneficiados por essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. Tá? Pelo menos essa é a expectativa, enfim. Vamos ver o texto que vai ser aprovado, ou tudo indica que deve ser esse texto que saiu lá da Câmara. Aliás, há uma briga, inclusive, um debate ali entre Câmara e Senado em relação à autoria dessa peça, né? Porque o texto estava parado na Câmara, aí o Senado rapidamente trouxe essa discussão à tona lá a partir do Renan Calheiros, mandou para a Câmara dos Deputados, e os deputados ignoraram o texto do Renan, votaram a matéria que estava sendo já debatida lá pelo Arthur Lira, que é o relator, era o relator dessa proposta lá na Câmara. Mas 15 milhões de brasileiros, tá, Isaías? Essa é a expectativa. O Gabriel, eu quero trazer aqui uma outra questão para a nossa discussão. Eu falei ainda há pouco a respeito das pautas que o governo deve priorizar a partir de agora, em relação à gratuidade no transporte público. Aliás, essa gratuidade ela já se dá em algumas cidades do nosso país. Óbvio que isso seria um avanço sem precedentes, caso o governo consiga transformar isso em política nacional. O problema é enfrentar os interesses dos empresários desse setor, né, Gabriel? E também as diferentes realidades regionais, né, já que são estados e municípios aí que são responsáveis pelo transporte público. Você acha que é possível o governo construir esse acordo e avançar com a pauta do fim da cobrança pelo transporte público e reestatizar o sistema? Então, Anderson, aí eu acho que você tocou exatamente nos dois temas que, na minha avaliação, nós temos que avaliar com muita diferença, né? Eu convido a quem estiver ouvindo aí nossa audiência, nós do PCBR, nosso site, nossa página, fizemos uma avaliação justamente sobre esse novo momento da pauta da tarifa zero, né, do transporte público. Se quem quiser entrar lá no nosso site, é emdefesadocomunismo.com.br, e vai ver lá, com destaque na nossa página, essa discussão sobre a tarifa zero e o transporte público. Veja, há muito tempo, nós, né, comunistas, nós falamos sobre qual que é a diferença entre nós falarmos em tarifa zero e nós falarmos em estatização do transporte, né? São coisas diferentes, complementares, mas que têm que ser muito bem entendidas, né? Porque, do ponto de vista do consumidor final, do trabalhador que pega o transporte todo dia de manhã e tudo mais, é claro que qualquer redução de tarifa, né, é boa, né? Se a tarifa aqui em São Paulo está 5,20 do ônibus, né? Então, quer dizer, 10, 20... Isso, obrigado. Esse documento mesmo aí para o pessoal, quem quiser ler depois, é bem interessante, é uma análise que nós fazemos, né, trazido aqui por vários camaradas do Brasil inteiro, na verdade, né, que foram montando essa avaliação, está bem completa e dialoga com esse drama que a gente está vivendo hoje. Qual que é o drama? É que, na prática, hoje, os contratos de prestação de serviço, né? Porque a maioria, é importante colocar, a maioria do transporte público hoje, gente, é privatizado, né? Em nível nacional. São poucos os segmentos de transporte público que não são privados em nível nacional, né? Particularmente quando a gente está falando de transporte rodoviário, né? Ônibus urbano e metropolitano. Então, o que acontece? Quando a gente olha para essa realidade e vê uma proposta de tarifa zero,
a gente tem que se lembrar de que também, na imensa maioria dos contratos de prestação de serviço dessas empresas de ônibus, que muitas vezes se passam por cooperativas, mas de cooperativa não tem nada, né? Existe um subsídio de nível bilionário que é pago pelas prefeituras, pelos estados, a essas grandes empresas do transporte. Né? Então, o que isso quer dizer para a gente, Anderson? O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje, falar puramente em tarifa zero significa, claro, um alívio no bolso do trabalhador? Sem dúvida, significa. Sem dúvida nenhuma. Né? Mas significa, ao mesmo tempo, talvez os maiores programas de transferência de recurso público para a iniciativa privada, comparável, talvez, apenas a programas educacionais. Tá? E as privatizações recentes do BNDES. Né? Porque quando a gente olha para uma tarifa zero que não está atrelada ao debate sobre estatização do transporte, nós estamos falando, é preciso todo mundo entender, em transferência de fundo público para o capital privado. Né? Então, é uma coisa muito interessante. Né? O governo começa a aventar, faz a sua agitação em torno disso, mas faz uma agitação falando em tarifa zero. Né? Não faz uma agitação falando em reestatizar o sistema de transporte, que até 30 anos atrás era na imensa maioria do país estatal. Né? Inclusive com várias manobras aí das figuras das mais bizarras da nossa política nacional. Aqui em São Paulo, quem privatizou o transporte rodoviário, né, os ônibus de São Paulo, a CMTC, foi o Maluf. Uhum. Só para a gente entender o nível de quem é que defende e propõe essa privatização do transporte. Né? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Eu diria que é um cuidado muito parecido, um alerta muito parecido que a gente tem que entender como classe trabalhadora. Temos sim que pautar a tarifa zero, mas temos que pautá-la sob a égide da reestatização do transporte público no país. Né? Inclusive, tem já caravana, já tem mobilização marcada para ir, inclusive, até Brasília e fazer essa pressão, fazer essa mobilização, né? Para que, de fato, o dinheiro público seja convertido em serviço público e não em lucro para os empresários do transporte. Que é isso que acontece hoje, né? O subsídio, só aqui em São Paulo, eu não me lembro a cifra exata, mas toda eleição de prefeitura, esse tema volta à baila, porque os contratos são bilionários, só aqui na capital de São Paulo, em termos de subsídio a essas empresas que sabe-se lá quem as controla, né? Porque também existe todo o impacto hoje do crime organizado por trás de várias dessas empresas rodoviárias nas grandes capitais. Né? Então não é algo simples, não dá para a gente fazer, como eu brinco assim, de bobo alegre, né? Oba, tarifa zero. Não, pera lá. O que está por trás disso e como que é esse projeto? É isso que nós temos que analisar e batalhar pelo melhor possível para a classe. Esse aqui é o detalhe, né? Por mais que seja importante para a classe trabalhadora não pagar o transporte público, não basta ou não é... A gente não pode defender que o governo federal, o Estado brasileiro, repasse recursos para a iniciativa privada. Você citou essa questão aí em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro é bem parecido. Inclusive, fala-se de caixa preta do transporte aqui no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes tentou implantar um novo sistema de bilhetagem justamente para entender quanto as empresas recebem ali a partir da tarifa das pessoas, porque existiam muitas dúvidas enquanto a isso. Aí houve uma divisão ali entre o cartão ali do governo do estado, que é o RioCard, aqui criou-se um novo modelo de bilhetagem, que é o JAE. Enfim, é uma disputa enorme em relação ao transporte público também aqui no Rio de Janeiro. O fato é que a gente precisava, como você muito bem coloca, e como o PCBR defende, da reestatização do transporte público aqui no nosso país. Gabriel, a gente falou sobre fim da escala 6x1, sobre necessidade de gratuidade do transporte público com reestatização do sistema. Agora, são pautas positivas para o governo. Por outro lado, a reforma administrativa, a gente já citou aqui, já tem o texto definido. E o governo deve apoiar essa revisão das regras que, sob o discurso de acabar com privilégios, deve produzir perdas significativas para os servidores públicos aqui no nosso país. Gabriel, por que a atual gestão, com esse apoio que começa a vir das ruas, não adota uma linha mais bem definida? O Lula vai aproveitar essas pautas positivas que a gente citou ainda há pouco, fim da escala 6x1, isenção do imposto de renda, para levar o governo mais à esquerda, ou você acredita que ele vai seguir nesse modo eleições até o pleito do ano que vem, conciliando, tentando atrair a turma do Centrão para o governo? A gente pode ter um avanço
para as pautas de esquerda, definitivamente um governo mais definido na defesa dos interesses da classe trabalhadora, ou a ideia ou a lógica da conciliação deve avançar até o fim do mandato? Anderson, o que a gente tem avaliado, né? Essa questão da reforma administrativa, eu acho que ela é bem significativa para a gente entender qual que é, de fato, o projeto do governo. Que, na minha avaliação, é um projeto muito bem definido, diga-se de passagem, né? É um projeto que a gente poderia chamar, assim, meio vulgarmente, de uma espécie de colchão de contenção, né? Da desconfiança, né? Do desconforto, da indignação popular em torno do que foram as grandes contrarreformas do período anterior, né? Do período do golpe, vamos dizer assim, né? Que já estavam sendo aventadas desde o primeiro governo Dilma, mas que, de fato, foi a partir do golpe do Michel Temer que a coisa avança, né? Estou falando, portanto, de reforma trabalhista, reforma da Previdência, novo ensino médio, né? E toda essa perspectiva de amoldar o Estado brasileiro, né? Transformar em questão de Estado, né? Em política de Estado, o modelo que é conhecido por aí como modelo neoliberal, né? Que é o modelo de austeridade. Ou seja, dar uma determinada segurança para a burguesia brasileira, de que, independente do governo que entrar para gerir o capitalismo brasileiro, esses ditames não serão afetados, né? A postura do governo Lula é muito bem definida em relação a isso, na verdade, né? Definida na prática. Claro que no discurso é outra coisa, mas na prática é se manter todo esse conjunto de medidas, né? Aprofundá-lo ou ajustá-lo um pouco, né? Como foi o caso do novo teto de gastos, né? Do arcabouço fiscal aí do Haddad, que é um ajuste do teto de gastos do Michel Temer, mas manter essa lógica. A reforma administrativa é muito significativa, portanto, para a gente entender qual que é a posição que o governo vai fazer. Ela vai sempre criar, numa baixa de credibilidade, buscar reconstruir essa credibilidade com políticas compensatórias pontuais, né? E aí digo pontual, por exemplo, isenção do imposto de renda pontual perto do que seria uma reforma tributária popular, né? Escala 6x1 é pontual perto do que seria a gente revogar a reforma trabalhista. E nesse sentido, né? O que mostra isso para a gente? Né? Que essa reforma administrativa, essa linha do governo, não vai modificar, né, nenhuma das questões, nenhuma das possibilidades que o governo tem de mudar a sua linha bem definida, porque isso é um projeto, é um projeto político muito, muito bem definido, está na boca, está na teoria, né, dentro de cada um dos grandes formuladores da política hoje do governo federal, desde o Lula, seus principais ministros, né, Haddad, Esther Dweck, todas essas pessoas, que a perspectiva é essa. E a reforma administrativa, eu tomei a tarefa de tentar ler as 520 páginas do fichário demonstrativo da avaliação política, diagnóstico, prognóstico, etc., propostas da PEC, da PLP, da PL, que encampam todo esse projeto como um todo. E, assim, aquilo ali é uma coisa assim, é um ataque direto ao funcionalismo público, um ataque direto aos benefícios conquistados na luta pela classe trabalhadora, pelo funcionalismo. E é isso, é rebaixar direitos, é rebaixar salários, é impedir de fato que o funcionário público possa ter algum nível de estabilidade, né, e de pensamento de projeto, mesmo dentro da gestão capitalista, para funcionamento mínimo do Estado, né? Uhum. E para que isso? Para poder jogar todo o resto, tudo que não for minimamente essencial, ou como eu costumo dizer, tudo que não é polícia, judiciário e administração básica, jogar na mão da iniciativa privada para poder gerar capital para eles. Ô, Gabriel, sabe o que me chama a atenção, e eu acho que é bastante simbólico em relação à discussão desse tema da reforma administrativa, é que essa proposta ela já chegou a ser discutida durante a gestão Bolsonaro e não passou. A mobilização dos trabalhadores, dos servidores públicos, impediu que o governo Bolsonaro votasse essa pauta na sua gestão. E agora, esse governo que se diz de reconstrução nacional, o governo do presidente Lula, ao que tudo indica, deve aprovar esse texto, apoio do Palácio Planalto. É muito simbólico, não, Gabriel? Eu acho tristemente simbólico. Mas, ao mesmo tempo, é o que a gente costuma dizer, assim, Anderson, obedecer, vamos dizer assim, aos ditames de uma determinada economia capitalista dependente, como a economia brasileira hoje,
exige compromissos, né? Quem estiver disposto a manter uma gestão capitalista, não construir uma alternativa de sociedade, e mesmo assim ocupar esse governo, né? Ou seja, ser o gestor da miséria e da exploração que a gente vive, vai ter que lidar com esse tipo de demanda, né? Vai ter que aprovar esse tipo de medida, né? A posição, me parece que vai ser adotada até publicamente nos próximos dias pela ministra do Ministério lá de Gestão e Inovação, que é a Esther Dweck, me parece que vai ser aprovar o texto e fazer ajustes pontuais e cosméticos, né? Ela fala, não estamos em desacordo com a reforma administrativa, mas nós queremos garantir a estabilidade tal do servidor, enfim. É isso. Achar que existe alguma modificação, poderia haver alguma modificação brutal hoje, ainda dentro do capitalismo brasileiro? Talvez pudesse, mas não sem um nível de enfrentamento à burguesia, né? A burguesia brasileira de conjunto, né? Isso passa por enfrentamento à burguesia da educação, que hoje é bilionária e transnacional, né? É uma burguesia com uma presença mundial, a burguesia do agropecuário, da indústria agropecuária, né? Quem está negociando o fim do tarifaço lá, as medidas, é o Batista da JBS está telefonando para o presidente Trump, né? Então, sem a gente combater esse segmento, né? Sem combater a burguesia, sem fazer uma política de classe, né? Mas daí vai falar, mas daí a gente não consegue governabilidade. Meu amigo, capitalismo é isso. Ou você governa para o patrão, ou ele vai tentar te derrubar. E aí cada um faz sua escolha política, né, Anderson? O Gabriel, parece piada pronta quando a gente diz que quem está negociando o fim do tarifaço são Wesley e Joesley Batista, né? É um negócio inacreditável quando a gente fala a respeito disso. O Gabriel, eu falei ainda há pouco, eu citei que o presidente Lula, ele está governando de olho nas eleições do ano que vem, na tentativa dele de se reeleger para o 4º mandato à frente do Palácio Planalto. Agora, a pergunta e a dúvida que fica é a seguinte: em algum momento o Lula deixou de governar ao longo desse 3º mandato mirando a reeleição? Acho que não. E de uma forma até um pouco curiosa, digamos assim, né? Porque em vários momentos a proposta do governo foi de se comprometer tanto com esse projeto de Estado, né? Com esse projeto de governança pela austeridade, com esse projeto de privatização irrestrita, né? De fim dos direitos sociais e tal, que isso, inclusive, ameaçou a sua própria eleitorabilidade, sua viabilidade eleitoral, né? Vamos lembrar o que foi o escândalo do BPC, né? O governo tentando cortar, né? Falando para passar pente fino, falando que ia pagar bônus para trabalhador do INSS para passar pente fino no benefício de prestação continuada, né? E aí, para quem não sabe, não sei se todo mundo dos espectadores sabe, claro, o tema do BPC já apareceu aqui no Faixa Livre, quem é espectador corrente sabe e tá careca de saber, mas o BPC, ele é um benefício hoje que atende vítima de hemodiálise, gente que não consegue trabalhar porque precisa ficar fazendo hemodiálise semanalmente, quinzenalmente. O BPC é o que dá sustentáculo para o LOAS, né? O LOAS, que é uma assistência social para aquele idoso acima de 65 anos que não conseguiu fazer o recolhimento da Previdência e não tem condições, vai passar fome se não ganhar um salário mínimo, né? O BPC é que faz ajuda de criança PCD para pais que não têm condições de trabalhar porque tem que cuidar da criança PCD. Tipo assim, o BPC é um patrimônio da classe trabalhadora, né? Ele não resolve a empregabilidade, não devia ter mais. Claro que devia, né? Eu sou contra o capitalismo brasileiro, né? De modo geral, né? Mas o BPC hoje é um direito fundamental sem o qual as pessoas vão passar fome. O governo que se coloca a tarefa de cortar o BPC está dando um tiro no próprio pé do ponto de vista eleitoral, né? Então, é uma política errática em muitos momentos, né? Porque ela precisa, primeiro, pedir a bênção dos segmentos da assim chamada frente ampla, que eu chamo de governo burguês, social liberal, né? Que vão invariavelmente entrar em choque com os interesses da população, né? Da classe trabalhadora de um modo geral. E aí é isso. Agora, quando a água começa, né, com perdão da expressão, começa a bater na bunda, né? Porque falta menos de um ano, aliás, um ano mais ou menos agora para a eleição do ano que vem, é que a coisa eles começam a falar, não, então começa. Aí foi que nem o Bolsonaro. O Bolsonaro, quando aprovou lá o orçamento secreto do pós-pandemia, foi assim: entocha dinheiro aí, dane esse teto de gasto para a gente tentar recuperar alguma popularidade, e quase ganhou. Quase ganhou do Lula,
né? Quer dizer, depois de 700 mil pessoas morrendo na pandemia, o cara enfia dinheiro no final do mandato e quase ganha a eleição, né? Então, é isso. Enquanto a gente não conseguir entender que a governança do capital no Brasil cobra o seu preço, e o preço é o sangue da classe trabalhadora, todo projeto que vai estar voltado sempre para reeleição, e não pensando na alternativa de sociedade, vai estar fadado a isso, vai estar fadado a, em algum momento, ter que cair a sua máscara de hipocrisia. E esse momento vai ser agora, vai ser logo na sequência, enfim. Né? É a marca um pouco desse governo. A falta de compromisso com os seus próprios compromissos de campanha, essa que é a verdade. Né? Sem dúvida. Inclusive, no último sábado, a gente alcançou o marco aí de 1 ano para as eleições do ano que vem, 4 de outubro, vão acontecer as eleições de 2026. Eu quero, antes de a gente seguir, Gabriel, quero agradecer a Maria Cristina pelo superchat aqui, pelo super sticker. Pessoal, mandem aqui as suas contribuições, seu apoio ao nosso Faixa Livre, seu superchat, com as perguntas também para o Gabriel, seu super sticker. É muito importante para a manutenção do Faixa Livre no ar. Esse apoio que vocês nos dão aqui no nosso programa. Faça o seu Pix também, a chave Pix está aí no topo da tela. Ô Gabriel, eu queria tratar aqui contigo a respeito do seguinte: a gente falou um pouco sobre essa grande aliança que está colocada no governo Lula, e agora a gente tem meio que uma saída de alguns partidos aí, ou pelo menos eles anunciam que vão sair, mas sabe-se lá se de fato vai acontecer. A União Brasil disse que sairia do governo, enfim. Só que o ministro do Turismo, Celso Sabino, negou a possibilidade, bate o pé e quer continuar aí na gestão do presidente Lula, disse que não vai sair, vai seguir no Ministério do Turismo, porque ele tem planos para se eleger senador no ano que vem e precisa contar com o apoio do governo Lula. Já se negou a sair, já parece que já se constrói ali uma alternativa para essa saída do Celso Sabino, e eu não duvido que esses partidos, como o próprio PP, que anunciaram que vão deixar o governo, eu não duvido que eles sigam aí nessa grande aliança diante dos lucros ou do que o governo tem colhido ao longo dos últimos tempos, a partir dessas pautas que a gente citou ainda há pouco. Agora, o Eduardo Paes, que é aliado de primeiríssima hora do governo Lula aqui no Rio de Janeiro, prefeito do Rio, ele tem feito os seguidos afagos, digamos assim. Primeiro, ao Silas Malafaia, o pastor da Igreja Evangélica, Silas Malafaia, que é uma das principais figuras do bolsonarismo no Brasil hoje. E esse final de semana apareceu uma foto, o Gabriel, não sei se você viu, do Eduardo Paes fazendo um afago ali ao Aécio Neves, cumprimentando o golpista, enfim. A minha pergunta é o seguinte: até quando, Gabriel, a gente vai ficar refém dessa conciliação cada vez mais rebaixada na política do nosso país? Porque, como eu citei mais uma vez, o presidente Lula é aliado de primeira hora do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, enquanto o prefeito do Rio faz foto ali com Aécio Neves, com Silas Malafaia. Até quando a gente vai ficar refém disso, Gabriel? Então, a avaliação que nós fazemos, Anderson, é a seguinte: em linhas gerais, né? Existe uma tarefa a ser construída hoje pela classe trabalhadora, que é vamos dizer, a apresentação, a construção e a unificação em torno de uma alternativa de esquerda na sociedade, né? Na nossa avaliação, né, isso passa pela tarefa, né, isso deve chegar à tarefa daquilo que a gente fala que é construir uma frente anticapitalista e anti-imperialista, para a gente poder, de fato, apresentar uma alternativa de sociedade, né? Nós, né, do PCBR, nos pomos a tarefa de contribuir para isso o máximo que a gente puder, né? O máximo que a gente puder para criar essa unidade, claro, uma unidade programática, né? Não uma unidade pela unidade, né? Mas uma unidade programática que consiga apresentar de fato uma alternativa de sociedade no Brasil. Porque não vai aparecer, é isso que eu estou dizendo, não vai aparecer uma alternativa dentro das 4 linhas do capitalismo brasileiro, da gestão do capital, que não seja alternativa entre para desgosto do meu querido do meu querido Milton Temer, que gosta de criticar esse termo, mas entre o neoliberalismo progressista, né, que eu chamo de social-liberalismo, e a extrema-direita. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Né? Qualquer alternativa que vai precisar aparecer para ganhar tração na sociedade é uma alternativa por fora do sistema capitalista. Isso quer dizer, a alternativa que apresente uma proposição para a sociedade da Revolução Brasileira e do socialismo. É
sempre assustador quando a gente fala isso, né? Porque o desenvolvimento das forças revolucionárias no país hoje é muito baixo, é muito pequeno, né? A inserção é muito pequena, mas sem essa alternativa, a gente vai ficar sempre rendido a um projeto de o menos pior, pelo menos pior, pelo menos pior, né? Vai ter sempre o terrorismo eleitoral do se você não votar no Lula no primeiro turno, você está ajudando a extrema-direita, né? E a verdade quando se corta o BPC, quando se faz um programa de privatização por meio do BNDES, quando se renova uma série de concessões de privatização, como agora se renovou a concessão de privatização que faz, eu esqueci o nome da empresa, mas que faz a distribuição de energia elétrica em Pernambuco, né? Foi renovada pelo governo federal, né? Quando se faz esse tipo de política, é que se está ajudando a extrema-direita, né? Não é aqueles que vão tensionar os trabalhadores para ter uma posição mais independente que vão ajudar a extrema-direita. É sempre a pressão eleitoral é sempre muito forte, isso é inegável, né? É inegável que as pessoas têm medo, e está certo mesmo, porque um governo bolsonarista é uma coisa terrível. Mas a gente não pode esquecer nunca, Anderson, que seja a extrema-direita, seja o social-liberalismo, seja, inclusive, a social-democracia mais clássica, né, mais bonita, com um pouco mais de direito, né, como tem no México hoje, por exemplo, todos eles concordam no fundamental. Que o fundamental devemos defender o sistema capitalista, né? Então, sem a gente conseguir construir, isso não é do dia para a noite, tá? Isso não é só para eleição, isso é realmente construir uma alternativa socialista, revolucionária, dentro do cenário político brasileiro. E isso não acontece de cima para baixo, não acontece só nas eleições, isso é na base, né? Eu falo sempre, pareço papagaio aqui nesse teu programa, mas sem a mobilização e sem a retomada e reconstrução do movimento dos trabalhadores desde a base, desde cada sindicato, desde cada movimento social, para essa alternativa, a gente vai estar fadado a ficar nesse ping-pong entre extrema-direita e social-liberalismo pro resto da vida. Isso é muito grave, muito preocupante, viu, Gabriel? Eu falo sempre isso. A partir dessas escolhas que são feitas por governos que muitas vezes, e eu faço questão de registrar isso aqui, muitas vezes esses governos de amplíssima aliança são classificados pela turma da grande imprensa como governos de esquerda. Esse aqui é o detalhe. Então, é importante a gente deixar muito claro qual é o caráter da atual gestão, porque qualquer iniciativa que vá um pouquinho mais à esquerda em relação a esse governo, a turma já vai colocar, não, é extrema esquerda, é a turma... Já tentam criminalizar qualquer tipo de movimento que se coloque à esquerda ao governo. Então, é muito preocupante, a gente precisa deixar claro qual é o caráter desse projeto que está sendo debatido aqui, sendo colocado à prova no nosso país. O Gabriel, eu também queria, para a gente fechar aqui, tratar contigo de um outro tema que eu vou aprofundar ao longo ainda da edição de hoje, mas eu também queria ouvir a tua avaliação. O que é que leva o presidente Lula, nesse momento, a silenciar sobre o sequestro dos brasileiros que estavam nos barcos da flotilha Global Summit pelo Estado sionista de Israel? O sequestro aconteceu na última semana, enfim, a gente tratou disso aqui, vai aprofundar ao longo da edição de hoje. O fato é que o Lula não deu qualquer tipo de declaração, não fez nenhum post em rede social falando a respeito disso. São 15 brasileiros que estão nas mãos do Estado sionista de Israel. O que é que leva a esse silêncio na tua análise? Eu acho que é essa mesma perspectiva política, sabe, Anderson? Existem interesses comuns entre hoje o projeto sionista e a burguesia brasileira, né? Assim, existem interesses comuns de venda de petróleo, interesses comuns de venda de aço, né? De exportação brasileira de aço, de petróleo cru para ser refinado lá e tudo mais, que hoje é parte do abastecimento da máquina de guerra imperialista, né? Da máquina de guerra sionista. E, do ponto de vista da entrada de divisas, da entrada de dólares para o Brasil e tudo mais, isso também é de interesse do governo Lula, né? Então, de novo, se a gente está esperando... E veja, aí eu vou ter até que fazer um parênteses assim, numa avaliação geral, porque é possível, mesmo dentro de uma gestão capitalista, tomar uma posição firme contra o apartheid, contra o genocídio, contra a limpeza étnica? Me parece que sim, né? Me parece que com todos os seus deméritos, seus programas de privatização e concessão, uma série de políticas que caminham aí algo entre a social-democracia e o social-liberalismo
do Gustavo Petro, na Colômbia, é um dos que está, e assim, tá intocável na sua política de denúncia ao que é o massacre israelense sobre o povo palestino. Né? Isso está muito claro. Né? Então, a política do Lula, né, as declarações do Lula, a gente tem que pensar sempre qual que é o sustentáculo objetivo que ela a qual ela está dando vazão. Né? O que o Lula tem a ganhar e o que o governo e a burguesia brasileira tem a ganhar com a libertação do Tiago Ávila, da Greta Thunberg, da Mariana Conte? Não tem a ganhar nada. O que eles têm a ganhar mantendo as relações diplomáticas e comerciais e militares com Israel? Um monte de coisa. O abastecimento das polícias militares hoje de tecnologia militar de ponta no Brasil é de empresas israelenses. Né? Então, essas coisas estão conectadas, a gente não pode esquecer disso. Então, é bonito ir lá na ONU e falar contra. É bonito pedir para o diplomata sair quando o Netanyahu falar, mas não é prático. Né? Quando começa a coisa prática, aí, não, veja bem, né? É mais para tirar foto, sabe? É mais para tirar foto. Daí, na hora que passou a foto, não, beleza, mas, né, como eu digo, no bastidor, a questão é outra, né? Eu tenho questionado demais essa postura do presidente Lula em fóruns internacionais, viu, Gabriel? Eu digo aqui que o Lula fala lá fora não se escreve aqui dentro. Me parece que o Lula quer, acima de tudo, se colocar como talvez a grande figura política da história do nosso país. A gente não pode, obviamente, reduzir a importância do Lula, dos mandatos dele, enfim, a gente sabe muito bem que houve mudanças importantes ao longo das gestões dele, a gente não pode negar isso, mas o fato é que o Lula abandonou aquela figura que lá no final dos anos 70 se colocava como líder sindical para assumir um personagem muito diferente, não, Gabriel? Sim. É o eles gostam de chamar que é a realpolitik, né? Assim, essa é a política real, a política hoje dos grandes estados, essa é isso. E aí um elemento que é inescapável, que são essas lutas de libertação anticoloniais, né? Luta de libertação nacional, as guerras interimperialistas que o mundo está sofrendo, fica difícil de entrar na conta, porque elas pressupõem um determinado nível de estabilidade nas relações internacionais, né? Aquela Pax Americana do pós-queda da União Soviética, que fica difícil de entrar na conta se a gente não colocar a luta de classes, né? Nessa equação. E aí, colocar a luta de classes no internacional, você tem que colocar a luta de classes no nacional, né? Aí é que o bicho pega. É isso. Gabriel Lazário, quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente, abrindo a edição de hoje, abrindo essa semana importante que a gente tem, muito simbólica, diante dessas negociações que estão acontecendo agora lá no Cairo, no Egito, a respeito do fim do morticínio de palestinos. Aliás, amanhã a gente completa 2 anos desse processo, vamos fazer um debate de altíssimo nível daqui a pouquinho, até vou apresentar aqui para os nossos espectadores quem é que vai estar nesse nosso debate especial amanhã. Muito obrigado, viu, Gabriel, pela tua presença aqui, uma boa semana de trabalho, meu abraço forte. Obrigado, Anderson, obrigado a quem ouviu a gente aí, sempre um prazer estar aqui no Faixa Livre, e estamos à disposição. Vamos para a luta. Seguimos juntos. Grande abraço, até a próxima. Valeu. Conversamos aqui com Gabriel Lazário. Gabriel Lazário, bancário militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, o PCBR,